Pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos. Tem alguém que é a primeira vez? Sejam bem-vindos. Vou explicar mais ou menos aqui como funciona o nosso trabalho. É um trabalhinho um pouquinho demorado, porque a escrita é demorada, né? Não tem como escrever mais rápido que a gente já faz. Então leva tempo. Cada espírito que escreve, uns têm mais facilidades, outros têm menos. Geralmente o espírito que já escreveu algumas vezes, ele consegue ter mais velocidade, né? Já os espíritos que é a primeira vez, eles são mais lentos, porque são coisas diferentes para eles. Porque não é só pegar na mão e escrever uma carta. É o pensamento, é a emoção, é a confiança no médium. Imaginem-se no lugar deles, que tem que, através de alguém que eles não conhecem, escrever um recado para a família e acreditar que esse recado vai ser entregue e que vai ser fiel igual eles escreveram, que ninguém alterou nada. Porque se o médico quiser, ele altera. Não tenha dúvida, ele que está escrevendo. Uma palavra para lá, uma palavra para cá. Então é uma questão de muita intimidade, muita confiança que tem que haver na psicografia. Então eles estão entregues a essa confiança, que é onde que nasce essa confiança? Na família. Eles entendem que se a família buscou, é porque é seguro para eles. Então esse é o primeiro ponto. Às vezes a gente não recebe carta, que não é para todos, não tem condições de ter para todo mundo. Quais são os fatores de não receber uma carta? O primeiro é não dar tempo. O médium não ter tempo. Às vezes é muita carta, como ontem, por exemplo. Muita gente, muita carta e não dá tempo. Esse é o primeiro fator. É não ter tempo do médium. Segundo, a família não estar preparada. Eles geralmente estão preparados, porque eles estão na vida que continua e eles entendem a vida que continuou. Mas às vezes eu preparo da família, às vezes eu vou pedir para outra pessoa, por exemplo, eu vou pedir para o meu irmão, aí meu pai e minha mãe é evangélico. É claro que não vai receber, porque isso vai ferir eles. Obviamente vai ferir, vai incomodá-los, não é a crença deles. É claro que não sou eu que defino quem vai escrever ou não, mas a gente já vai aprendendo com o tempo, né, o que pode e o que não pode. Porque isso fere, né? Às vezes não, né? A pessoa está com saudade, com dor, mas ela está confortável na sua fé. Né? Ela entende que Deus está cuidando e que a pessoa vai dormir e que quando acordar, Jesus vai estar lá e tal. Isso é uma maneira de entender. Aí a gente aparece com uma carta com toda a intenção de ajudar, mas que não ajuda nada, porque a pessoa vai entender que o inimigo está se passando pela pessoa, ou seja, vai trazer mais dor do que sofrimento. Isso também pode acontecer, por isso que não recebe. Às vezes não há concentração da família. Esses dias eu estava numa sessão e eu vi uma moça, uma senhora já, uma filha, choraram para fazer a ficha. E todo o outro tempo elas estavam morrendo de rir lá fora, na lanchonete, correndo, dando risada. Nem tanto ao mar, nem tanto à terra, né? Nem tanta fé, nem tanto abandono também. Tem que ter uma linha de equilíbrio. Porque se a gente vem aqui e eles estão aqui, esse dia é para eles. A nossa atitude mental é de equilíbrio, a nossa atitude mental é de afeto, de amor com eles. Isso é muito importante, em que a gente tenha esse tipo de acolhimento. Então é importante que a gente entenda isso. Vocês vão fazer uma inscrição ali, que chama acolhimento, em que eles vão perguntar para vocês o nome do ente querido, a idade que tinha quando desencarnou, quanto tempo faz, a causa e o primeiro nome dos filhos e pais. Só isso. Não precisa se estender contando a história, os detalhes, o jeito da pessoa. Porque isso aí, se a gente contar tudo, atrapalha na carta, né? Porque às vezes ele quer falar mesmo que você está falando, aí não pode falar, porque você já falou, a pessoa pode entender assim, isso aqui eu falei, por isso que está aqui, então não fala. Fala só o básico, só o necessário para a gente criar a conexão, o restante é com eles, os detalhes, aquilo que eles querem falar. Tem pessoas que sonham e contam o sonho com riqueza de detalhes, já viram isso? Ela lembra tudo, ela é descritiva.
Tem pessoas que vai contar uma história e não consegue contar nada, porque ela não é descritiva, ela vai contando o que ela lembra. Carta é a mesma coisa, tem pessoas que escrevem, que são ricas em detalhes, tem uma memória boa para isso, ela olha para isso. Tem outras pessoas que não prestavam atenção em nada, e não é o perfil dela ser detalhista. É claro que a carta vai ser diferente, porque a carta obedece ao padrão da pessoa. Quem falava mais, escreve mais, quem falava menos, escreve menos. Quem é mais comunicativo tem mais facilidade, quem é mais introspectivo vai ser mais restrito. A gente tem que lembrar que são pessoas igual nós, apenas não tem o veículo físico. Não vai mudar nada, não tem uma mágica, não mudou nada para eles. Mudou que deixaram o corpo físico e estão aprendendo algumas coisas. Quando é mais tempo, a pessoa está no mundo espiritual há 3, 4, 5 anos, é claro que ela aprendeu muita coisa. Que o conhecimento dela está mais expandido, ela não vai lamentar nada. Ela não vai ficar reclamando, ela já se adaptou ao mundo espiritual. A saudade dela está administrada, a falta está administrada. O que ela tem na cabeça é o que ela está aprendendo e as lembranças do afeto. Uma pessoa que foi há pouco tempo, ela lembra mais detalhes porque está na pauta dela. Ontem eu recebi uma carta, há 35 anos que ele desencarnou, para a viúva. É claro que não tem mais os detalhes do dia a dia, isso não está mais na cabeça dele, não é mais o dia a dia dele. Eu lembro dos nossos abraços, nosso encontro. Tem outros assuntos para dizer, porque ele está 100% desmaterializado. A mente dele está 100% espiritualizada. Ele só vive isso há 35 anos. Não dá para esperar que ele vai falar do feijão, porque ele não lembra mais disso, não é mais a história deles. E isso a gente tem que aprender, porque senão a gente não entende carta. Se a gente não entender como é a vida no mundo espiritual, você não vai entender carta. É aniversário, não falou nada. Vocês já imaginaram? A pessoa escreve a carta cada 2, 3 meses. Quantos aniversários teve nesse período de pessoas que ela gosta? Vai ficar uma folha só de aniversário. Parabéns fulano, parabéns ciclano. Isso não é o conteúdo deles, não é a busca deles mais. E a gente tem que entender isso. Que não dá para ser assim, não falou nada para o primo. A gente entende que carta é para quem busca. Não dá para falar para a família inteira. E às vezes eu estava em Jaú, semana passada, uma pessoa veio pedir carta do primo. Eu falei, a sua tia não vem? Ela falou, ela não vem. Eu falei, onde que ela mora? Ela falou, mora aqui. Eu falei, não veio por quê? Ela não gosta. Como é que você recebeu a carta para alguém que não gosta? Ela não quer. Então a espiritualidade não vai fazer isso. Então a gente tem que entender isso para entender carta, senão nós vamos ficar brigando com o médium, brigando com a doutrina espírita, achando que é fraude, que é mentira. Quando é uma criança pequena, que não era alfabetizada, como é que vai escrever? Uma pessoa adulta que não aprendeu a ler e escrever aqui. É tudo através do pensamento. A criança vai expandir a consciência, vai pensar como adulto, embora a aparência ainda seja de criança. Onde é que a gente tem essas informações? Esses livros aqui, Os livros do Gabriel Martins são respostas sobre a continuidade da vida de uma linguagem simples, uma linguagem que qualquer um pode entender. São livros para quem não é espírita, não precisa se preocupar, eu não vou entender. Não se prendam a isso. Todo mundo entende, mas ali tem as respostas que ele dá para o pai, para a mãe, quanto tempo devo esperar pedir uma carta, se eu pedir carta sempre atrapalha, se eu doar as roupas da pessoa atrapalha ela, se eu ir muito no cemitério isso atrapalha. Essas respostas estão nos livros. Gabriel já fez esse trabalho para que a gente tenha um certo conforto ao entender o mundo espiritual, uma certa tranquilidade. Agora precisa ler. Não espere que uma carta resolva tudo. A carta é uma notícia da vida que continuou. Quem tem que crer se a vida continua é quem busca. Como é que você vai buscar uma coisa que você não acredita? Ninguém vai no açougue para comprar sabonete. Você vai para comprar carne porque você sabe que lá tem carne. Então se a gente vai no centro espírita pedir carta é porque a gente sabe que a vida continua. Talvez a gente não entenda detalhes. Talvez não entenda detalhes, mas a gente entende o básico.
eu sinto que tem uma continuidade, eu sinto que tem um encontro, que vai haver. Então é importante entender isso para entender as cartas. Tá? Eles não estão preocupados em número de CPF, placa de carro, não estão preocupados com os números da loteria, não estão preocupados com herança, não é assunto para eles. Porque um espírito que estiver no mundo espiritual, desesperado pela divisão da herança, ele não está bem. Porque herança a gente resolve quando está aqui. Depois que saiu daqui, é assunto que pertence à família. Então tem muita coisa para entender quando se trata de carta. Uma coisa importante aqui é o silêncio, né, o tempo todo. Aqui dentro, nesse lado aqui, tem que ser silêncio. Depois lá na cantina, que é ali atrás, aí pode conversar tranquilo. A gente sempre pede, cansou, vai lá e bate um papo lá. Esse conversar aqui começa a nos atrapalhar, né, atrapalha demais. Ontem teve momentos assim de muita conversa, isso incomoda muito. Muito, muito, muito. Né? Ontem nós estamos no dia da doação de órgãos. É um assunto que nós não vamos citar muito aqui, embora a gente seja a favor da campanha, porque relembra detalhes tristes, né? A doação em si, para o espírito, é uma bênção. Mas para a família tem que viver momentos difíceis, de tomar decisão, de ficar imaginando um monte de coisa. Também tem nos livros, o primeiro livro do Gabriel fala sobre isso, o sexto livro do Gabriel fala sobre isso. Ontem a Marilene estava falando, até pedir para parar, por quê? Porque quando você começa a falar em doação, você vai chegar no funeral. É um assunto que a gente não quer. É um assunto que não é legal aqui, é um assunto que a gente não quer lembrar e não é agradável. Para nós, para a família. Então, por isso eu peço que não fale. O assunto aqui é vida espiritual, é moralização, é instrução, é isso que a gente pede. Todas as palestras, tudo que eu falo aqui tem no YouTube, tem nos canais aí, tem tudo quanto é lugar. Dá pra gente estudar bastante. Mas aqui a gente vem buscar notícias das pessoas que vivem, porque todos vivem. Embora a nossa saudade, embora a falta que a gente sinta, tudo isso que a gente tem, eles vivem. E é isso que esses livros aqui provam pra gente. Faz a gente sentir que é real, faz sentir que é verdadeiro. Então tem que ler. A gente, quando você compra um remédio, vai no médico, você fez a sua parte. Ele vai te dar uma receita, que é o que eu estou dando aqui agora. O remédio está ali. Se a gente não tomar, vai continuar com dor. A gente precisa disso. Instruir as obras de Allan Kardec, os livros do Chico Xavier, qualquer coisa que nos explique bem que a vida continua. Porque se a gente está preocupado, incomodado e sofrendo por aquele que já foi, lembrem-se que nós também vamos. Se só de pensar no outro a gente está mal, imagine quando chegar a nossa vez. Como é que vai ser? Sentir na pele essa mudança, essa transformação. E ela vai acontecer para todo mundo, não tem para onde correr. A desencarnação é uma criação de Deus, portanto natural e benfazeja. Ela não é má, nunca é má. O que é mal é a cultura que nós recebemos, em que nos ensinou sobre a morte. Quando Jesus só veio falar de vida, vida em abundância. Jesus veio falar de vida eterna. Todo o Evangelho é sobre vida eterna. O que mais que a gente precisa? E nós aprendemos com as religiões tradicionais que a gente morre. Uns acreditam que acaba, outros que vão para o céu. De qualquer forma, distancia. E o Espiritismo vem ensinar que nós continuamos todos ligados por laços do afeto. Agradeço esse momento. Vão chamar daqui do lado para fazer, depois passar comigo e a Carol. É tudo com silêncio, com calma, todo mundo vai ser atendido. Depois que atendermos todo mundo, a gente começa a escrever, depois que a gente escrever todas, a gente entrega. Então assim, bem tranquilo, que nós vamos adentrar à noite aí. Esse dia nós reservamos para isso, sem pressa. E lembrem-se que eu e a Carol estamos aqui para receber, e por isso tem que ser com muito carinho, o maior amor da tua vida. Não dá para ser de qualquer jeito.
tem que ser de uma maneira que seja muito confortável para ele e para quem recebe. Tá? Tenham paz, tenham uma boa tarde. Qualquer dúvida, o pessoal da casa, Alex, quem está aqui, os trabalhadores podem instruí-los e tirar dúvida. A Marilene está na livraria lá de camiseta preta. Ela sabe tudo sobre os livros. É só falar o assunto, ela vai falar o livro. E qualquer outra instrução também tem. Muito obrigado por enquanto. Muita paz para vocês.